Isaías 55, a partir do verso 1, diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versos 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero finalizar, ainda sentado, eu quero finalizar lendo o verso 11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará, fará dar certo naquilo para que eu designei. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus. E você diz? Amém. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos aqui o texto para começarmos hoje o início da campanha Águas para a Libertação. Se nós, enfim, analisarmos a água na nossa vida, ela é tudo. Se tirar a água da face da terra, acabou a raça humana. Porque, entenda isso, em tudo nós necessitamos da água. O próprio Deus compara a sua palavra com a água. O próprio Jesus se declarou que Ele é água. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E a água serve como limpeza em um dos aspectos. E Deus compara também a água com a sua palavra. Ele disse: assim será a minha palavra, como a água que cai do céu. A água cai, rega a terra, ou seja, cumpre o seu propósito. Assim também é a palavra de Deus na minha e na sua vida. Então, dentro dessa campanha, nós vamos falar um pouco acerca da água, porque o tema da campanha é águas para libertação. Assim como Deus usou uma água barrenta aos olhos humanos, suja aos olhos humanos, mas foi nessa água que Deus liberou o poder dele na vida de um homem chamado Naamã, e ele acreditou no poder da água. Não, porque a água não tem poder, mas aquele que tocou na água é todo poderoso para operar o milagre. E a Bíblia diz então que Naamã acreditou na palavra de Deus. Automaticamente ele bebeu daquela água, daquela palavra, e foi curado. Então assim não é diferente na nossa vida. Se nós queremos ver Deus operar,
revelar, se nós queremos ver Deus se manifestar na nossa vida, nós temos que dar crédito à palavra de Deus. O mesmo profeta do livro que nós lemos, 2 capítulos atrás, Isaías 53, ele inicia o capítulo dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele fez uma pergunta, mas já dando a resposta, que o braço do Senhor vai se revelar àquele que der crédito à pregação, ou seja, ao anúncio do Evangelho da palavra de Deus. O grande erro das pessoas é essa: estão focados, às vezes estão vindo à casa de Deus, mas estão desprezando a palavra de Deus, estão desprezando esta água que o próprio Jesus disse que essa é a boa parte. E Jesus disse: isso não lhe será tirado. Ou seja, se você der crédito à palavra de Deus, aquilo que Deus manifestar, aquilo que Deus profetizar na sua vida, aquilo que Deus falar ao seu coração através da palavra dele, vai acontecer. Porque ele disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Elas vão se cumprir na vida daquele que crê. E se tem alguém que crê, aplaude e glorifique esse Deus que é todo poderoso. É a palavra. Mas nós vemos aqui o texto de Isaías, e a palavra começa dizendo: vós todos. Ou seja, a palavra de Deus não é para uma classe específica, a palavra de Deus não é para um grupo separado, não. A palavra de Deus era para todo aquele que crê. A palavra é para toda a humanidade, mas Deus procura homens e mulheres que acreditem nessa palavra. Muitas pessoas têm se decepcionado porque têm acreditado na palavra do homem. Não que o homem está sempre não, mas uma coisa é certa: a nossa direção, a direção da nossa bênção está na palavra que sai da boca de Deus. Mas tem muitas pessoas que às vezes dão muito crédito, mas a palavra de um homem que diz que ele não vai conseguir, que não vai dar certo, que ele é uma cria perdida, que ela é uma cria perdida, que ele não dá, que ela não dá, que ela não vai ser feliz, que ela não vai ser feliz, a pessoa dá crédito a isso, e isso vem sobre a vida dela, porque ela deu crédito à palavra do homem e se esqueceu da palavra de Deus, que diz que sobre aqueles, os escolhidos de Deus, não vale praga, não vale encantamento, porque esta palavra, assim diz a palavra, esta palavra é escudo e broquel para aqueles que confiam no Senhor. Aleluia. Então nós temos que crer na palavra. O salmista, ele foi bem claro: o meu prazer está na tua palavra, e na tua palavra eu medito dia e noite. Então tem pessoas que às vezes meditam em outras palavras negativas, palavras de derrota, palavras de fracasso, e a pessoa vai guardando aquilo no seu coração. O que acontece? Daí está a pessoa na lona, lá está a pessoa cabisbaixa, lá está a pessoa depressiva, lá está a pessoa doente da sua alma, porque abriu o seu coração para uma palavra de maldição. Mas a palavra de Deus é bênção, a palavra de Deus é cura, é saúde para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Mas ele disse: vós todos que tendes sede, venha e beba. Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Se sacie dessa palavra. Então eu entendo aqui que Deus, meu irmão, minha irmã, Ele não vai fazer nada na minha, na sua vida, se nós não dermos crédito à palavra dEle, se nós não abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus. Às vezes você tem dado crédito à palavra de alguém que diz que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você é uma pessoa, enfim, desprezível. Mas entenda uma coisa: Deus não despreza ninguém, Deus não amaldiçoa ninguém, Deus
é um Deus que abençoa aquele que crê na sua palavra. Mas Ele te convida, Ele nos convida. Ele não nos obriga a nada, Ele não te obriga a nada. Mas cabe a você dar ou não crédito à palavra dEle. Mas Ele te chama, Ele te convida, Ele nos convida todo dia a beber dessa água, a beber dessa palavra, a crer nessa palavra. A Bíblia diz então que o profeta Isaías começa a profetizar dizendo: olha, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Estava te chamando a se aproximar da palavra de Deus, a ficar próximo da palavra de Deus, a crer naquilo que Deus tem profetizado sobre a sua vida. Ainda que aos seus olhos tudo diga que não, a palavra de Deus é clara, que aquilo que é impossível para o homem é possível para o Deus que liberou a palavra sobre a sua vida. Mas depende de você crer ou não, dar crédito ou não, abrir o seu coração para a palavra ou não. Depende de você, depende da sua atitude diante dessa palavra, para que as coisas comecem a acontecer. Porque foi isso que eu li no último versículo. O próprio Deus dizendo: assim será a palavra que sair da minha boca. É semelhante à água que cai do céu, que rega a terra, que faz com que a terra produza. Assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, sem antes fazer acontecer aquilo a qual foi designada. Mas qual terra tem sido o seu coração? Uma terra receptiva a esta água, ou uma terra como um coração duro, que não absorve o que Deus libera sobre a sua vida, mas tem facilidade para absorver aquilo de ruim que o mundo tem soprado na sua mente, no seu coração? Então vai depender de você, vai depender de nós. Aí a Bíblia diz então que ele continua dizendo: vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Quando a Bíblia fala de vinho e leite, está falando de alegria. Uma alegria que só a palavra de Deus, só Deus pode preencher o seu coração. Só Deus pode mudar a sua história. Só Deus pode, enfim, preencher o vazio que está na sua alma, através da palavra dEle, através daquilo que Ele tem ministrado na sua vida. Mas você tem que abrir o seu coração, você tem que dar crédito. Ele diz: olha, ele termina dizendo que você vai comprar sem preço vinho e leite. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus libera sobre a sua vida não tem preço que pague. Não tem preço que pague a alegria que Deus quer liberar na sua vida. Por que não tem preço, pastor? Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, que morreu pela mim e pela sua vida. Mas se nós não dermos crédito a essa palavra, se nós desprezarmos essa palavra, não tem como nós termos essa alegria do Senhor na nossa vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa palavra gera força, gera vida ao meu e no seu coração. Mas nós temos que abrir o nosso coração. Então Isaías ele continua dizendo, verso 3, ele diz assim, olha, continua o 2: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares.
Ele começa dizendo aqui: porque gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. O que ele estava falando? Que quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, quando nós estamos ligados a esta palavra, Ele está dizendo bem claro na nossa vida, que isso gera em nós uma das características do fruto do Espírito Santo. Que é isso, pastor? É o domínio próprio. Quantas pessoas que estão desnorteadas, pessoas que estão sem direção, pessoas que não conseguem se conter, porque não tem domínio próprio, não tem domínio sobre as suas emoções, não tem domínio sobre as suas vontades. É um desejo desenfreado de fazer algo, de comprar algo, e quando a pessoa se vê, ela se vê num beco sem saída. Por quê? Faltou domínio próprio. E como isso acontecer, pastor? Como ter esse domínio? É quando nós entendemos que esta palavra, ela é, em nome de Jesus Cristo, ela é aquilo que nós precisamos para que o Espírito Santo gere dentro de nós força, domínio para conter as nossas emoções, para conter, para que nós não venhamos ultrapassar o limite, meu irmão. Ele disse: porque você gasta naquilo que não é pão, porque você consome o seu suor naquilo que não satisfaz. É aquele tipo de pessoa que não está satisfeita com nada. Ela entra numa situação de consumismo exagerado. Ela entra numa situação que, quando ela se vê, ela já está com uma bola de neve. Falta domínio próprio. Falta domínio. Mas como assim, pastor? Falta domínio próprio. Mas isso é o que? Falta água. Está faltando água viva. Está faltando a palavra. Está faltando a presença que vem através da palavra. Jesus disse: olha, se as minhas palavras estiverem em vós, se vocês amarem a minha palavra, eu e o Pai viremos em vós e faremos morada. A força de Deus vem através da sua palavra. Então nós temos que nos apegar dia após dia à palavra de Deus. Temos que ter, meu irmão. Se comemos todo dia, se bebemos todo dia, a palavra de Deus não pode ser diferente na nossa vida. Não pode ser diferente. Se a comida física que nós comemos gera saúde física, a palavra de Deus gera saúde espiritual. Então muitas doenças são originadas por falta da palavra de Deus. Por falta da palavra de Deus. Olha o que o profeta Jeremias disse: Senhor, eu achei as suas palavras, eu logo as comi, porque me foram uma alegria e contento para o meu coração. Quantas pessoas que estão tristes, quantas pessoas que estão até pessoas abastadas, financeiramente falando, profissionalmente falando, mas tem um vazio na sua alma, tem uma tristeza na sua alma. Sabe o que está faltando? A palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. É a palavra. Aí ele continua dizendo, verso número 3, diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim,
Mais uma vez Ele está te chamando. E ouvi, e a vossa alma viverá. A palavra de Deus, ela vai produzir vida na sua vida. Ela vai produzir vida onde há morte. Ela vai trazer vida aos sonhos que estão mortos. Ele diz assim: porque convosco farei uma aliança perpétua. Sem a palavra de Deus não existe aliança com esse Deus. Não tem como ter aliança com Deus se eu não me direciono pela sua palavra. Quantas pessoas eram para estar hoje ouvindo a palavra? Hoje é culto em diversas igrejas. A palavra está sendo pregada. O evangelho está sendo pregado. A água está sendo derramada. Mas quantas pessoas que desprezaram esta água, essa palavra viva, esta água, porque uma das características é água, uma das características da água é limpeza, é purificação. Uma das características fortes da água é limpeza, é purificação. Quando você vai lavar suas roupas, tem que ter água. Você vai lavar sua vasilha, tem que ter água. Você vai tomar banho, tem que ter água. Porque não tem como tomar banho sem água. Você precisa da água para limpar. E Jesus foi bem claro: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esta água purifica a sua alma. Esta água purifica o seu interior. Essa água tira a sujeira que está na sua alma, que está te levando à depressão, à angústia, ao ódio, à frustração, à decepção. Precisa desta água para ser purificado. Aí ele diz que ele fará uma aliança. Sem esta palavra não tem como ter aliança, não tem como ter ligação com aquele que purifica a alma do homem. Naamã só foi purificado porque deu crédito à palavra de Deus. Ele não foi purificado porque ele desceu na água, ele foi purificado porque ele acreditou na palavra. Porque se ele descesse na água e não acreditasse, nada ia acontecer. Nada. Mas ele acreditou. Ele acreditou na palavra. Ele acreditou na palavra de Deus. E disse: eu vou descer. Então ele desceu. Deu o primeiro mergulho, nada aconteceu. Deu o segundo, nada aconteceu. Deu o terceiro, nada aconteceu. Deu o quarto, nada aconteceu. Deu o quinto, nada aconteceu. Deu o sexto, nada aconteceu. Às vezes ele poderia ter dizido: eu vou embora. Não aconteceu nada. Mas a palavra foi só uma: mergulha 7 vezes. Deus libera uma palavra na vida da pessoa, ela quer um negócio que tem que acontecer agora. Não, irmão, calma, ao tempo de Deus. Os 7 mergulhos ali foi o tempo de Deus para acontecer na vida de Naamã. Foi um tempo. O primeiro mergulho foi um tempo para ele entender que Deus tem o tempo dele. Foi para ele entender que Deus tem a maneira dele. Foi para ele entender que Deus tem o poder para curar aquilo que a medicina não cura. Cada mergulho foi um momento para que ele entendesse que é tudo no tempo certo. E esse tempo é o tempo de Deus. Deus não trabalha no meu tempo. Deus não trabalha na forma que eu acho. Não, Ele trabalha no tempo dele, na maneira dele. E a maneira dele é perfeita. Aleluia. Mas nós temos que aceitar a vontade de Deus. Temos que aceitar o tempo de Deus. Olha o que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele
Ele ouviu a minha oração. Ele ouviu. Mas tem um tempo. Então a Bíblia diz então que Naamã entendeu. Quando ele deu o 7º mergulho, a Bíblia diz que ele saiu dali purificado, como a pele de uma criança. Saiu limpo, porque deu crédito à palavra. Deus entendeu, esse tem aliança. E ele saiu dali com aliança com Deus. Ele virou para o profeta: olha, permita que eu leve um pedaço, um pouco de terra lá para Israel, lá para a Síria. Porque quando chegar lá eu não vou mais me curvar o tal de Rimon, Deus Rimon, que eu me curvava com o meu Senhor ali, não. Eu vou fazer um altar ali, eu vou só adorar esse Deus poderoso. Porque ele creu na palavra e gerou com ele uma aliança com Deus. Ele entendeu, eu tenho que ter uma aliança com esse Deus para que a palavra dele surta ou faça efeito na minha vida. A pessoa quer que a palavra de Deus faça efeito na vida dele, mas não quer ter uma aliança com Deus, não quer caminhar com Deus. Quando você casa, você recebe ali uma aliança. Quando você entra no compromisso com alguém, o símbolo ali é uma aliança para dizer: nós estamos lado a lado um com o outro. Mas a pessoa quer que Deus faça algo na vida dela, mas não quer andar com Deus, não quer ter uma aliança com Deus. Ela quer que Deus supra as necessidades dela, mas não quer andar com Deus, não quer ter aliança. Então Deus falou: quando você der crédito a esta palavra, quando você começar a crer nessa palavra, eu terei uma aliança com você. E uma aliança requer caminhar junto. Não existe aliança, irmão, não existe aliança onde um está num lado, não existe isso. Aliança é para estar junto. Aliança é para estar do lado. Isso é aliança. Então a Bíblia diz então que o profeta continuou profetizando, dizendo: eis que eu dei por testemunho e farei convosco, vou voltar aqui, farei convosco uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E eis que eu o dei por testemunho. Quem bebe desta água tem testemunho, tem experiência de Deus para contar. O que vai acontecer na sua vida não é porque tinha que dar certo, é porque você creu na palavra de Deus. É porque você creu na palavra de Deus. As suas escolhas vão determinar aquilo que vai acontecer na sua vida. Se você der crédito à palavra de Deus, a Bíblia diz claramente que quando você dá crédito a esta palavra, quando você bebe desta água, a Bíblia diz que as promessas, as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Agora, quem não bebe dessa água, quem não tem prazer nessa água, não para em lugar nenhum, fica correndo para lá e para cá, correndo atrás da bênção. Eu vou lá porque lá é assim, eu vou. Não, meu irmão, a bênção é que tem que correr atrás de você. Mas quando você crê na palavra de Deus, a pessoa quer que Deus faça, mas ela não firma o toco, como diz por aí, ela não cria raiz, ela não fica quieta, ela não obedece a palavra e quer que Deus faça algo. Não tem como. Não tem como. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele mesmo disse: eu velo em cumprir a minha palavra. Deus estava falando: eu não durmo
mas a minha palavra vai se cumprir na vida daquele que crê. Glória a Deus, eu creio, Senhor, aleluia. Ou seja, vai ter experiência, vai ter testemunho de Deus. Amém, Jesus. Para quem dá crédito a esta palavra. Não tem como, meu irmão. Nós cremos nesse Deus poderoso. Não tem como nós darmos crédito à palavra desse Deus poderoso e nada acontecer na nossa vida. Eu creio que todos pela palavra têm um testemunho de Deus na sua vida. Tem um testemunho tanto pessoal quanto particular. Mas tem porque deu crédito na palavra. Não existe um homem e uma mulher que deu crédito à palavra de Deus que não teve uma experiência com esse Deus poderoso, que não teve um testemunho desse Deus poderoso, daquilo que Deus fez através da sua palavra. Não existe. Aí verso 6 diz assim: olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele estava dizendo que vai chegar um tempo que vai ser tarde, que vai chegar um tempo que a pessoa vai procurar esta palavra, vai procurar esta água e não vai mais encontrar. Ele mesmo disse: eu, Senhor, vou enviar. Vai chegar um tempo que eu vou enviar sobre a terra fome e sede. Fome não de comida, sede não de bebida, mas fome e sede da minha palavra. Muitos correrão atrás, mas não encontrarão. Então nós temos que dar crédito à palavra de Deus enquanto é tempo. Temos que dar crédito à palavra de Deus enquanto é tempo. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Não despreze a correção de Deus. Não despreze aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Porque amanhã pode ser muito tarde. Ele disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E para finalizar ele disse: olha, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Ele está deixando bem claro como nós damos crédito a esta palavra. Aquilo que não chegou ao meu ouvido, aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que não penetrou no meu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que amam esta palavra. Aquilo que você pensa, que você quer que Deus opere na sua vida, é muito, o que Ele tem para fazer é muito maior, desde que você creia na palavra dEle, desde que você beba desta água. Aí eu termino essa palavra dizendo o que o texto iniciou dizendo: vós todos que tendes sede, vinde a mim. Deus está te convidando para mudar a sua história. Deus está te convidando para fazer algo grande na sua vida, mas Ele só vai fazer se você deixar a palavra dEle entrar no seu coração e produzir vida em nome de Jesus. Amém? Aplaude e glorifica o nome desse Deus poderoso.